Essa história, como eu disse, bastante conhecida. O pastor passa um tema muito relevante e importante, que é jovens frustrados com o mundo. Jovens que se frustram. O que é uma frustração? O que é uma frustração? Frustração é uma expectativa criada em torno de alguém ou de algo que não se concretiza, que não se concretizou. Frustração. A gente se frustra por tantas e tantas coisas na nossa vida. Eu posso até dizer que na nossa vida nós temos pequenas mortes. E eu também nem me apresentei, né? Meu nome é Pastor Fábio, né? Como o pastor já disse, Pastor Fábio. Sou da igreja Presença de Deus no Gama. E sou um dos pastores auxiliares lá do pastor Sebastião, que é pastor Pepe. Que ele é bem conhecido no Gama, o pastor Pepe. E o nome da igreja é Igreja Presença de Deus. E eu ajudo no ministério pastoral, com o ensinamento, com pregação e com a música cristã também. E como vocês, não sei se vocês perceberam quem veio comigo, aqui está meu filho, o Marcos Vinícius, é meu filho, viu, gente? Meu filho, eu também tenho uma de 5 anos, tenho o Adenilson com a Miriam, com o Clevinho, a Nair, tem o Hamerson, tem a Andréia, a esposa. Nós estamos envolvidos com um projeto que se chama Chamados para Fora. E todos nós sabemos que chamados para fora é a eclesia, é a igreja. O chamado da igreja, a eclesia, significa, em sua essência, aqueles que são chamados para fora, que é um movimento interdenominacional. Nós não temos placa alguma, não levantamos bandeira de denominação alguma. O nosso intento é apenas sermos evangelistas, falarmos do amor de Jesus, pregarmos a palavra. Temos ido em casas de recuperação, temos ido em outros locais, inclusive até igrejas também, auxiliando, edificando no que o corpo de Cristo necessita. Então nós estamos envolvidos com isso, e se você por acaso sentir no coração, depois de querer conhecer o projeto, querer conhecer o que é isso de fato, procura a gente que a gente explica melhor para você, tá bom? Então esse jovem, ele está aqui sintetizado na palavra aqui do Senhor. Se eu fosse um pouquinho além, eu poderia até trocar um pouco o nome dessa parábola, eu poderia ser um pouco abusado. Você sabe por quê? Porque eu não colocaria apenas a parábola do filho pródigo, que é a parábola de um filho frustrado, a parábola de um rapaz que criou expectativa em torno de uma coisa e ele se frustra lá na frente. Mas muito mais que isso, talvez cabia também, como tema dessa parábola, a parábola do pai. Porque o que nós estamos vendo aqui? Que o filho está aqui, aliás, há filhos aqui. Nós vemos a história de um filho que vai dar um problemão para o pai, e os filhos estão aqui, mas o personagem da história, que muda tudo, que tem todo significado, que dá uma direção nova, com certeza vai ser a figura do pai. O pai está presente aqui. A gente se concentra no filho. O filho é o foco. O filho é o tema. Mas a gente se esquece do pai. Sem o pai, não haveria um final feliz para a história desse filho. Eu acho isso importante, a partir daquilo que a gente vai... para aquilo que eu quero dizer para vocês. Porque Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver uma atitude de pai para com todos nós, para comigo e com você. Antes de você vir ao mundo, você já era amado pelo Senhor. Antes de você nascer, Deus já conhecia, não porque você já existia, não, mas porque na onisciência dele, ele já conhecia você. E Efésios 1,4 vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque nele nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Cara, eu quero um pai desse, você não quer também não? Antes de você existir, ele já te ama. Antes de você abrir os olhos, antes de houver a fecundação, cara, o Deus eterno já te conhecia e já te amava. Ele diz, antes que houvesse mundo, antes de Deus dizer assim, haja luz, Deus já estava dizendo, haja amor por ele.
Haja o meu amor por ela. Há uma manifestação da graça de Deus que é anterior a todas as coisas. E para mim isso é importantíssimo, porque se torna medicina, se torna cura, se torna remédio para aqueles que estão debaixo de auto-vitimização. Porque se frustram também por causa disso, por causa de uma imagem de que eu fui um ser abandonado quando criança. Meu pai não me amou, não cuidou de mim, eu não tive mãe, jogaram-me para fora. Aliás, talvez sua história seja um pouco até mais grave. Talvez você tenha sido um objeto de aborto, mas não conseguiram te abortar e assim você conseguiu viver e está aqui. E você sabe disso e carrega isso. Mas deixa eu te dizer, a partir dessa palavra, de que antes de haver uma rejeição, houve uma eleição. A eleição vence todo tipo de rejeição. Deus dizendo, não se auto-vitime, não se auto-culpe, não se autodeprecia. Porque antes de haver tudo isso, eu sou aquele que antes de tudo, eu elegi você, eu escolhi você. Não foste vós que me escolhestes, não foram vocês que decidiram me aceitar, fui eu que aceitei vocês antes. E o amor que eu tenho, o amor que vocês têm por mim, ele é apenas um amor consequente do amor precedente que eu tenho por você. Foi o amor de Deus que me jogou para os braços do Pai mesmo. Amém? Amém. Então, o que acontece? A gente pensa na minha história, na sua história, que a nossa história com Deus, ela inicia e começa quando a gente aceita Jesus. Isto é, Deus tem alguma coisa comigo, Deus tem um borogodózinho comigo quando eu aceito Ele. Eu tenho aceita Jesus, aceitei Jesus, a partir disso a gente tem uma coisa com Deus. A gente pecava, a gente andava sem Deus e achava que Deus não nos conhecia. Éramos inexistentes. Nosso coração não doía quando a gente pecava. E graças a Deus, quando a gente peca e há uma acusação, significa que o Espírito Santo não saiu de você, ele está em você ainda. É ruim quando a mente cauteriza. É quando você vive na prática daquilo que você sabe que é morte, que é doença, que é enfermidade, mas você não sente mais nada. Isto é, cauterizou. E para você tirar essa cauterização, meu irmão, é um processo muito longo, é um processo muito... Você tem que ter muita calma para tratar esse tipo de cauterização. Mas quando você pega e dói, é porque o Espírito Santo está dizendo, não, eu habito em você e eu não te criei para isso. Mas quando a gente tem os olhos descortinados, quando o nosso coração se abre para a graça, para o amor de Deus, nós vamos entender o seguinte, que mesmo quando nós nem o conhecíamos, a gente percebe, caramba, então quantas vezes, como o Micael disse, quantas vezes nós somos livres de tantas coisas sem a gente saber que estava sendo livre. Aquela bala perdida que passou ali quase te atingiu. Aquele ônibus, aquele carro que quase te atropelou. Aquela confusão que era para você morrer lá, mas você não morreu. Aí você pensa assim, cara, o negócio com Deus começou quando eu nem conhecia Ele. Porque Ele já tinha algo comigo. Ele já estava me preparando para aquele momento do confessar dos lábios e o crer do coração. Aí você fala, é verdade, eu não escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. E nos capacitou para que a gente seja pessoas que provoquem frutuosidade na nossa existência, na nossa vida, no nosso caminhar. Qual a nossa primeira missão? Qual o nosso primeiro chamado? Tem gente que está assim, tanto jovem, que está se frustrando, porque não sabe qual é o chamado. O que eu vou fazer? O que eu vou ser no corpo de Cristo? A primeira coisa, o seu chamado é, seja como Jesus. Apenas isso. Ele é o modelo, Ele é o paradigma, Ele é o referencial. Viva apenas aquilo que Jesus viveu. Seja a repetição histórica dele hoje, que você vai estar no centro da vontade dele. Agora, se você vai ensinar a palavra, se você vai participar das aulas das crianças, se você vai para missões em outros locais, isso aí é algo que Deus vai colocando no seu coração, sabe, gradativamente. Eu pessoalmente não tive problema algum em saber que eu gostaria de praticar a palavra, de ensinar. Porque foi muito natural, ninguém impôs, ninguém me ensinou isso. Eu simplesmente comecei a amar a palavra. E amava ensinar. Duas coisas aconteciam interessantes. Eu era um garotinho. Eu me converti, me batizei na igreja em 1990.
Quantos eram nascidos aqui em 1990? De vocês? Pouquíssimas pessoas. E era um garotinho, e de repente daqui a pouco alguém me colocou para fazer alguma coisa, contar um testemunho meu tremendo, eu tinha medo de falar alguma coisa. Mas duas coisas aconteciam. Saía um fluxo natural de algo que é incompreensível de mim. E eu falava com muita singeleza, sem querer impressionar ninguém, apenas falar de uma alegria que estava me habitando. Segunda coisa, as pessoas prestavam atenção naquilo que eu estava falando. Espírito da verdade. E alguma coisa acontecia, e a partir disso eu fui amando a palavra, eu fui lendo, eu fui buscando. Até hoje, querido, eu já estou relendo agora o Novo Testamento. A gente não para de aprender nunca. Então, a história de Deus começa comigo e com você antes da gente existir, é anterior ao nosso nascimento, né? Ao nosso, enfim. Então, nós temos aqui, jovem, que a história de dois irmãos, não são gêmeos, nós podemos ver que não são gêmeos, há um novo e um mais velho. Nós sabemos que dentro de uma casa, dentro de um lar, sempre há um certo conflito, irmão mais velho, irmão mais novo. Quantos aqui são irmãos mais velhos da casa? Tem alguém aqui? Amém. Quantos são irmãos mais novos aqui? Amém. Eu sou daqui dos irmãos mais novos, viu? Eu estou aqui para defender o irmão mais novo. Brincadeira, irmão. Então nós vemos aqui também o irmão mais novo. Nós vemos que o filho primeiro, que é o mais velho, ele tem aquela referência paterna do pai que brincou com ele, o pai que ensinou, o pai que fez ele andar, a referência que o filho mais velho tinha ao pai. Ele tinha ali essa referência, porque todos nós precisamos de uma referência na nossa vida. E dentro do lar, queridos, a nossa grande referência é a família. É o pai, a mãe. Eu sei que tantos pais, tantas mães erraram, mas você não precisa repetir os erros dele. Pelo contrário, melhore eles em você. Naquilo que o meu pai e minha mãe errou comigo, eu vou consertar eles em mim. Porque eu não vou repetir isso na minha vida. Então o filho mais novo, né? Geralmente é mais mimimi, é o reizinho da casa, cresce super protegido. Se tomar o doce da mão, buá, abre a boca e aquela coisa, é todo protegido. E às vezes a gente cresce e traz esse menino para dentro da gente. O menino novo está aí. Tira o microfone dele para ele cantar. Coloque outro para cantar. Ah, não vou mais voltar para a igreja não. O meninozinho está lá dentro. Eita, cresceu o menino. Pegou meu carro sem pedir emprestado. Alguém vai morrer. Quem mandou? Por quê? Porque vive ainda cheio de mimimi, de coisa ali dentro. Enfim, o pai dele, aí a gente vê que existe essa história aqui. Os dois irmãos, fica claro que alguma coisa não está bem. Mas nós vamos nos concentrar primeiramente no filho mais novo. Ele é esse filho que ele percebe o seguinte: está insuportável continuar dentro de casa. Está insuportável ficar nesse ambiente. Eu sou muito novo, eu sou muito jovem, vamos colocar 18 anos. E qual o jovem de 18 anos que não acha que sabe de tudo? Qual é o jovem de 18 anos que, cara, você não precisa ensinar mais nada para ele? Porque ele já sabe absolutamente de tudo. Não precisa ensinar mais nada, eu já sei o que eu quero da minha vida. Assim é esse jovem, ele fala para si: é inadiável, eu tenho que sair desse ambiente, está muito morto aqui, eu preciso sair da presença da casa do meu pai. E aí o que acontece? Ele, com esse desejo de viver freneticamente as delícias da vida, ele quer sair da presença do pai. Só que tem um detalhe: o pai não morreu, e ele requer o quê? Eu quero a minha herança. Isso aí, ele prefere a herança do que a presença do pai. Ele prefere as benesses, aquilo que o pai pode dar para ele, do que o relacionamento, a presença do pai. Meu Deus do céu. Se a gente fosse trazer, essa não é a mensagem, mas se a gente fosse trazer para nós hoje, será que nós estamos aqui hoje pelas bênçãos de Deus ou pela presença de Deus? Pense nisso. Então, torna-se, ele fala, está inadiável. O pai ainda não morreu. Isso é um obstáculo para mim, porque eu estou almejando sair. Eu quero que a minha mente possa conhecer outros ambientes. Eu não estou me sentindo realizado, eu não estou me sentindo pleno, eu não estou me sentindo satisfeito. Então eu preciso encontrar um propósito para a minha vida. E aqui dentro com meu pai, nessa casa, eu não consigo encontrar isso. Pelo contrário, eu estou vendo
limitações, eu estou vendo regrinhas, proibições, e eu não aguento mais, eu preciso sair. É um jovem. Isso acontece todos os dias na nossa sociedade. Isso acontece todos os dias em ambientes familiares, de gente insatisfeita no ambiente que se está. Não apenas em família, mas no emprego. Não apenas no emprego, mas na rua, em qualquer local. Às vezes não é o ambiente que precisa ser mudado, mas é o interior dele que está à procura de algo que preencha esse vazio. Glória a Deus. E a gente pensa que quando a gente chega onde a gente quer chegar, como nós vamos ver o caso desse jovem aqui, a gente vai se sentir bem. Mas isso não é verdade. Nós vimos um tempo atrás, um dos maiores comediantes, Robin Williams, um dos maiores comediantes do cinema, que fazia todo mundo rir, que fazia todo mundo gargalhar, que fazia as pessoas se sentirem bem com a imagem que ele apresentava, mas era isso mesmo, era apenas uma imagem. Era alguém que fazia os outros rir, mas por dentro ele não estava bem. Conseguiu criar um personagem, conseguiu criar alguém que por fora ele tinha uma carapuça, ele tinha algo ali que aos olhos dos homens fazia rir, e que ele vestia isso para ser aceito pelas pessoas, mas ele voltava para a casa dele, e ele voltava para a sua solidão, voltava para a sua tristeza, voltava para a sua mesmice. É a realidade de milhões e milhões e milhões de pessoas, inclusive nós brasileiros, a sociedade da nossa nação. Final da história dele, ele se mata, ele se suicida, ele morre. Quantos ficaram sabendo aí do vocalista de uma banda também chamada Linkin Park? Uma das bandas, sabe, assim, que aonde for, cara, era multidão. Aonde ia, você podia ter certeza. Era um glamour, eram fãs, era projeção, era tudo aquilo. Muito dinheiro, porque com o que eles conseguiram, eles poderiam viver muito bem, mas havia uma frustração interior, e só Deus sabe qual era a frustração dele. Talvez eu não saiba nem você, porque ele também se matou. Assim como se matou o vocalista do Charlie Brown Jr., Chorão, que vivia também no mesmo patamar, na mesma esfera de sucesso, mas saía daquele ambiente, as luzes se apagavam, voltava para a sua solidão. Sabe quando essas lâmpadas elas desligarem, quando fecharem esses portões e você voltar para sua casa, você vai sair daqui. Como é que você sai daqui? Você sai daqui você mesmo, ou aqui você é apenas uma representatividade de alguém que de fato você não é? Porque Deus não se relaciona com hologramas, Ele se relaciona com quem de fato nós somos. Eu vim para cá, me preparei dessa forma, para esse culto exatamente assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se relaciona comigo enquanto estou aqui, porque eu sou apenas um holograma, eu me preparei assim para estar aqui. Deus não se relaciona comigo enquanto eu estou assim. Ele se relaciona comigo quando eu sair deste lugar e quando não tiver ninguém me olhando. E voltando, né? Que a gente vai. O pai ele fica abalado, né? Porque o filho ele quer sair, ele não se encontra satisfação, propósito, ele não está satisfeito, ele tem que sair para curtir a vida. Esse filho ele percebe que a vida dele antes não havia significado. Agora ele quer sair. Preciso experimentar tantas coisas. Preciso beijar tantas bocas. Preciso experimentar tantos corpos. Preciso experimentar tudo aquilo que ainda não provei. E eu vou tentar satisfazer-me de tudo aquilo que eu quiser. O céu é o limite. Preciso fazer o que eu quero. O pai, com certeza na história, é um pai que fica dolorido, que se condói por dentro, que tem dores porque o filho quer partir. Bem que o pai poderia dizer: não, você vai ficar aqui, eu não permito você sair, eu quero você aqui debaixo do meu teto, debaixo da minha casa. Mas presta atenção, o pai sabia que o filho nunca seria um filho verdadeiro se fosse um filho forçado.
O pai sabia que um filho que se torna filho forçado não é filho, nunca seria verdadeiro. Por alguma razão ele permite ele ir. Deixa ele ir, vou deixar ele ir. Provavelmente por uma experiência, uma sabedoria paterna. Ele está dizendo, vou deixar ele ir. E ele vai. Ele sabe que o filho vive um engano. Ele sabe que o filho vai viver o engano de que os bens materiais o fará com ele completo. Que os bens materiais vai tornar ele o ser humano pleno que tanto ele deseja. O pai bem que poderia fazer ele retroceder, voltar atrás, mas não. Se ele quer assim, então que ele tenha essa experiência pessoal longe da relação paterna. Ufa, peguei a minha herança, estou cheio de grana, estou cheio de possibilidades, estou cheio de liberdade, vou fazer o que eu quiser. Eita Deus. Só que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que a gente cria expectativa se concretiza. Vai gerar frustração. E gerando frustração, porque todos nós passamos na vida frustrações e podemos ainda passar. O problema não é passar a frustração, o problema é como é que eu lido com ela. Porque na vida passamos frustração. No mundo tereis aflições. E aqui o pai poderia saber disso. Deixa ele passar lá. Mas ele está lá, completamente realizado. Eu sou um jovem livre. A comunicação com o pai, com a família, com os amigos, com aqueles que de fato o amavam. Não amava por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele é de fato. Ele havia cortado esse tipo de relação. O pai estava morto. E assim ele procedia todo dia a sua vida. A intenção, mais uma vez, eu vou esbanjar-me nos meus próprios prazeres. E vou utilizar os recursos que eu tenho, o dinheiro, porque eu vou procurar agora sentido para a minha vida. Como se isso fosse, de fato, fazer alguma coisa. Realizar algo nele, no coração dele. Vale lembrar que a história ela é uma parábola, é uma comparação. Primeira coisa que a gente tem que saber é que Jesus já estava recebendo pecadores antes de contar essa parábola. Publicanos e pecadores estavam procurando Jesus. E as pessoas não entendiam porque como é que Jesus estava recebendo publicanos? O publicano era aquele judeu que havia sido chamado quase com uma imposição pelos romanos para que esse judeu fizesse a cobrança dos impostos para os próprios judeus. E os judeus viam esse judeu que trabalhava para os romanos como traidor. Você está fazendo cobrança para ele, trabalhando para eles, você é um traidor. Então nós agora vamos chamar vocês de publicanos. Então eles eram odiados. Ele dizia também no versículo 15, no versículo 1, versículo 2, que eram publicanos e pecadores. E isso causava o quê? Uma discussão, uma murmuração. Os fariseus e os escribas não gostavam daquilo. Aí Jesus conta a história da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E aí ele vai e conta a parábola do filho pródigo. Que está falando de quê? De gente que estava perdido e estava sendo encontrado. Essa é a primeira intenção que você tem que guardar em relação à parábola do filho pródigo. O filho mais velho é o religioso. O filho mais novo são esses que estão sendo ganhos, entrando na vida, no corpo de Cristo, no reino de Deus. Aleluia. E o filho mais novo está aqui, glória a Deus, cheio da grana. Agora possuía realização, possuía segurança. Qual é o meu próximo passo? Agora é para a balada, agora é para a música, agora é para os encontros. E isso foi se sucedendo. Isso foi acontecendo. Muitas músicas, muitas baladas, muito rave, muitas amizades, porque enquanto ele estava esbanjando a liberdade, a juventude dele, quanto mais havia necessidade de esbanjar, mais tinha e existia e se formava necessidade de satisfação pessoal. Só que tinha um detalhe, a satisfação não era garantida. Aqui a parábola de Jesus ele vai dizer que ele vai começar um processo de frustração, uma expectativa criada em torno de alguém, de algo que não estava se concretizando. Daqui a pouco a vida estava começando a perder sentido.
Ele viu que as baladas, as músicas eram muito legais, eram muito boas, mas era só naquele momento, era só naquele ambiente, era só enquanto existia aquele determinado grupo de pessoas. Mas quando acabava aquilo, ele tinha que voltar para a sua realidade. Isto é, ele não tinha dinheiro para comprar aquilo que o dinheiro não podia comprar. Ele só tinha dinheiro para comprar aquilo que o dinheiro comprava. Mas de fato, o que o dinheiro não podia comprar, ele não conseguia ter. Frustração. Que pode ser a minha e a sua, se a gente decidir sair da casa do Pai. De repente tem gente que está pensando assim, cara, eu estou trabalhando tanto, eu estou me esforçando tanto, eu estou, enfim, assim, e de repente no caminho, na caminhada, está o quê? Está perdendo a força, está perdendo o vigor, está perdendo o vício, está se frustrando com alguma coisa. Estou me frustrando, pastor, por quê? Porque o meu namorado me deixou. Deixa seu namorado para lá então, se ele não te quis. Você vai saber que existem coisas mais importantes na sua vida do que um relacionamento que estava te fazendo mal. Aleluia. Você vai perceber que aquilo que você achava que era bem estava envenenando a sua alma e você não percebia. E aí você tem que se frustrar mesmo. Você tem que realmente olhar para dentro de si e falar que as formas de satisfação que eu procuro não estão realizando o meu interior, o meu ser. Porque na busca de um relacionamento perfeito, você está tão frustrada porque não conseguiu encontrar alguém para você e os casos anteriores só te magoaram, só te machucaram. Aí você, para tentar se realizar, aí você vai escolhendo um, vai escolhendo outro, vai escolhendo outro e acaba ficando mais vazio ainda. E vai percebendo que essas coisas elas são vaidades, são efemeridades, que você precisa de alguém. Mas enfim, quanto mais você procura, mais as coisas não fazem sentido para você. E você não sabe de onde vem esse vazio. Ora, se isso não fosse verdade, Robin Williams estaria vivo. Se isso não fosse verdade, o Chorão também estaria vivo. Ele podia ter muitas mulheres, muitos carros, muitos CDs para vender, apartamento, casas, enfim, etc e tal. Mas a despeito disso, de ter, de possuir, eles não eram. Porque mais importante do que ter é ser. O chamado de Deus para mim não é ter, é ser. Porque se eu sou, eu vou ter. Mas é trágico se eu tenho, mas eu não sou. Porque aí você vai passar a ser consumido por aquilo que você tem. Aquilo que você tem vai comer você vivo. Porque você não vai conseguir driblar as grandes forças, potestades humanas e malignas que habitam aquilo que você diz possuir, ter, que você de fato não possui, eles é que possuem você. Cara, e o mundo está assim. Olha para a nossa juventude, olha para as nossas crianças, olha para as facilidades, para as coisas que estão querendo ganhar corpo, existência em nós, como se a gente pudesse fazer tudo o que a gente quer e a gente vai se sentir feliz, mas isso é uma mentira. O Facebook é uma mentira. O Facebook é algo que você só vê gente sorridente, só vê gente tirando foto na praia, no mar, sorrindo, coloca poemas, coloca, enfim, mas aquilo ali é uma mentira, porque de fato ninguém coloca ali de fato a verdade de que você é. Ninguém coloca ali o quanto triste você está, o quanto sozinho você se encontra, o quanto frustrado você está. Aliás, não cai bem fazer isso no Facebook. Você tem que colocar apenas aquilo que você acha belo e bonito. Até para tirar uma foto você tem que se arrumar primeiro para lá, porque você tem que criar imagem. Mas sabe de uma coisa? Essas imagens, aquilo que você cria, isso não supre a sua necessidade existencial. Jamais. Então ele está aqui, estou beijando todas as bocas, estou abraçando todos os corpos. E quanto mais eu vejo que eu faço isso, mais perpetuando está a minha necessidade de ter sentido em minha existência. Por isso que, cara, Deus colocou em nós a eternidade, pôs em nós fome e sede do eterno, da eternidade. Eu não consigo sair da presença de Deus. Hoje eu estou com 41 anos,
falando para jovens aqui que eu já tive a idade de vocês, 16, 17, 18, eu sei os conflitos que vocês vivem, ou estão vivendo, ou podem viver. E eu sei exatamente quantas frustrações a gente pode passar na existência, passar na vida. E a gente pode pensar, cara, tudo que eu preciso agora é dinheiro, tudo que eu preciso é grana, tudo que eu preciso é de alguém do meu lado. Mas o dinheiro pode nos dar conforto, pode nos dar segurança, mas ele não compra uma vida feliz. Glória a Deus. O dinheiro compra a cama, o dinheiro compra o melhor lençol, o dinheiro compra a melhor casa, mas não compra o melhor descanso. E a gente pode dizer hoje, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Glória a Deus. O importante não é repousar, o importante é repousar seguro. O Espírito da verdade. E eu fico pensando assim nas influências, nas tentações, nas coisas que podem querer atingir essa geração de jovens, de adolescentes que vocês são, cheios de vida, mas tem tanta coisa querendo chupar vocês para dentro, de uma existência sem Deus, que você tem que primeiro falar assim, eu tenho que me apegar a Deus, ao Pai, eu tenho que valorizar aquilo que está aqui registrado nessa parábola, porque a presença dele é que vai suprir tudo aquilo que eu preciso mesmo, que eu não preciso sair. O dinheiro vai comprar bajuladores, vai comprar amigos, mas amigos que vão querer apenas sugar o que você tem. Ele vai comprar bajuladores, mas você não compra de fato amigos. Vai comprar presentes para mulheres, mas não compra amor verdadeiro. Vai comprar bilhete de festa, mas não vai comprar alegria e contentamento e satisfação. Vai comprar até mensalidade de escola, mas não produz a arte de pensar e de viver bem. Então você precisa hoje, em nome de Jesus, jovens, para que vocês não se frustrem amanhã, criando expectativa em algo ou alguém que não vai te gerar sentido. Compre aquilo que o dinheiro não pode comprar. Glória a Deus. Caso contrário, você será um miserável. Será um miserável, um pobre, mesmo que você esteja cercado de dinheiro. E eu só compro aquilo que o dinheiro não pode comprar quando eu estou valorizando a presença de Deus, valorizando a presença do Pai, valorizando as verdadeiras amizades. A maior riqueza do ser humano são os amigos que ele faz. A partir dos meus relacionamentos é que eu vou me formatando. Eu sou o produto dos meus relacionamentos e eu vou enriquecendo a partir daquilo que eu me envolvo com você. Há uma troca, há uma sinergia, há uma absorção. Ainda mais quando nós somos cristãos, porque eu absorvo algo de você, você absorve algo de mim. Isso é a maior riqueza que a gente tem. É se sentir seguro e amparado, mesmo diante de possíveis quedas. É se sentir alimentado e suprido, mesmo diante de crises existentes. Esse jovem aqui, ele drenou as suas energias, ele esgotou seus recursos, porque o dinheiro acabou, não tinha como mais ir para a balada, para a música. As pessoas não queriam ele, as pessoas queriam o que ele tinha, que era o dinheiro, que era aquilo que ele estava comprando com o dinheiro. Mas as amizades, as emoções estavam definhadas. Se definhou em sua alma, acabou dentro de si, a conta corrente dele negativa, esgotou-se tudo, esgotou-se os amigos, esgotou-se as músicas, esgotou-se os sexos, esgotou-se absolutamente tudo aquilo que ele achava importante, e para sua surpresa, frustração, ele ficou um ser humano frustrado. Aquilo que eu havia idealizado, aquilo que eu havia pensado que fosse acontecer para mim, aquele sonho que eu sonhei, não se concretizou, não aconteceu. E pior, não consigo mais me ver fora dessa situação. Aqui nós vamos Jesus dizendo que ele chega a uma situação que ele perdeu o controle da vida dele. Ele vai cuidar de porcos. Você já conhece a história. Ele cuida de porcos porque ele sabe que agora não tinha mais significado algum a existência dele. Perdeu o sentido, frustrado, as pessoas o haviam abandonado, perdeu o controle da vida dele, perdeu a sua dignidade. Outrora cercado de bens, trazendo para cá, outrora cercado do amor de Deus,
outrora cercado da graça de Jesus, outrora cercado de um amor eterno antes do seu próprio nascimento, antes da sua própria existência, um amor que foi um amor antecedente, porque o nosso por ele é consequente, e ele, outrora cercado por isso, agora ele está sem essa proteção, sem essa graça paterna, não tem mais. Eu fico pensando assim, meu Deus, quando a gente tem esse encontro com o Pai, cara, todas as nossas possibilidades podem existir, menos uma: a gente querer ficar longe da presença dele. Se ele de fato explodiu no nosso peito, se ele se tornou não apenas uma história bíblica, não uma história de um livro, mas se ele se fez carne no meu coração, se ele encarnou em mim, todas as possibilidades podem existir, menos uma: eu desistir dele. E isso tem que estar tão arraigado em nós, tão forte em nós, que a gente tem que ter uma frase que presta atenção, é que se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não podia. Peraí, Fábio, você está falando de quê? Eu estou falando em deixar Deus, em deixar o Pai, em sair da sua casa. Se eu quisesse sair, eu não podia. E se eu pudesse, hoje eu não queria. Porque vale muito mais e muito mais a presença dele do que as efemeridades. A presença de Deus é tudo. Graças a Deus. É bom estar com os amigos, é ótimo. É bom ouvir uma boa música, é legal. É bom você ter sensações de alegria, é legal. A gente sente isso. Não é pecado isso, você estando com as pessoas certas. Mas sabe de uma coisa, querido? Tudo isso não se compara à alegria do Senhor habitar o nosso coração. Não há bebida, não há maconha, não há drogas, não há sexo. Sabe, essas coisas, elas vão frustrar você. Você vai ser objeto, apenas um objeto mesmo, mas não vai satisfazer você. Você vai sentir prazer naquele momento, daqui a pouco você vai sair daquele ambiente e você vai sentir um vazio no seu coração. E você vai ter que fazer como esse jovem, quando ele se encontrou nessa situação. Ele queria gozar a vida, mas era o contrário, a vida que estava gozando dele. Ele queria curtir a vida, mas era a vida que estava tratando ele com imparcialidade. A ironia de tudo isso é que ele saiu do lar para viver uma vida em liberdade que não aconteceu, mas ele viveu sim, foi escravo dos seus próprios erros. Então, quando a gente não consegue viver, quando a gente não consegue lidar com a frustração, quando a gente não consegue lidar com as emoções que estão dentro de nós, que estão nos machucando, que estão nos ferindo, será que Deus me aceita de volta? Será que o Pai vai me amar? Será que o Pai vai me aceitar? Será que eu tenho chance de reiniciar? Sabe de uma coisa, querido? Deus está mais preocupado, não mais com o seu relacionamento seu com Ele, do que com aquilo que você possa fazer para Ele. A vida com Deus vai preceder trabalho para Ele. Aqueles que trabalham para Ele só trabalham porque têm uma vida com Ele, se relacionam com Ele. O filho mais velho está aqui se questionando, se maldizendo. Por quê? Porque ele inverteu as coisas. É porque eu trabalho para ti, não ganhei nenhum cabrito ainda, você não me deu nada. E o pai disse: que isso? Em outras palavras, minha relação contigo não é com barganha. Tudo que é meu é teu. É você que estava vivendo a questão não era minha com você, era você comigo. Era você que nunca desfrutou daquilo que era seu. Você trabalha para mim sem mim. E aqueles que de fato trabalham para mim, trabalham porque me tem primeiro. Assim é a nossa vida cristã, no corpo de Cristo. A gente não ama viver e tem esse vazio em nós, a gente quer desistir da vida, desistir de nós, desistir do ministério, desistir de caminhar com Jesus, desistir de tantas coisas. Parece que a vida da adolescente, do jovem cristão, do mundo parece ser melhor do que a nossa. E eu acho isso completamente inverdade. Porque eu tenho mais razão para ser mais feliz, mais completo, mais pleno do que qualquer um deles. Não que Deus não nos ame, não que Deus não os queira, não que Deus não queira salvá-los, mas eu tenho o Espírito Santo em mim. Você também. Quer dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita a minha vida e você. Você viu que coisa mais louca? Mas é uma loucura verdadeira.
Está dizendo que me habita você. O que Deus pode fazer a partir de você? É de você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Há doentes que estão na rua para serem curados. E sabe quem vai curar? É você. Tem tantas pessoas oprimidas pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo. Quem vai expulsar esses demônios? São vocês. Amanhã quem vai estar ministrando uma palavra de Deus e quem vai estar sentado ouvindo isso sou eu, são vocês. Talvez não aqui apenas, mas na esquina, na escola, em qualquer outro local. Porque só faz sentido com ele. Ele estava carente do Pai. Ele estava carente da presença do Pai. Então, não sei quantos assistiram aquele filme O Peregrino, baseado num livro. Assista esse filme, O Peregrino, que tem um livro. Quando tem um personagem chamado Cristão, que ele carrega nas suas costas um peso, significando as suas culpas, os seus pecados, né? É toda uma canga que está ali pesando. E ele, quando ele encontra a cruz, aquele peso imediatamente cai dos seus ombros. Cai e ele sente alívio. E uma jornada se inicia para ele, uma nova jornada. É o que aconteceu comigo, aconteceu com você e vai acontecer sempre. Essa canga, ela se desfaz. A gente vai encontrar novamente nos braços do Pai o sentido da vida. Então os seres humanos sofrem, têm angústia, porque quanto maior é o desejo de agarrar, quanto é o maior desejo de provar, quanto é o maior desejo de sentir, quanto é o maior desejo de ter, mais vazios eles se tornam. Quanto mais eu estendo a mão para pegar, mais aquilo que eu quero fica longe de mim, se distancia, e eu não encontro sentido. Pessoas enormes beirando o suicídio, gastando dinheiro em remédios, clínicas e medicamentos, e não resolvem, porque só vai resolver quando acontecer o que aconteceu com esse jovem, que diz aqui que ele cai em si. Ele cai em si, significando o seguinte, que até então ele não tinha consciência, de fato. Ele cai em si justamente porque ele não estava em si, quando estava longe de Deus. Caindo em si, versículo 17, caindo em si. Tem que haver um cair em si, um acordar, tem que ter uma paulada de Deus, uma rajada de Jeová na cabeça. Tem que haver um cair em si, porque esse cair em si vai significar uma mudança de rota, de caminho para esse jovem. Olha, quando Deus nos disciplina, quando Deus nos chama a atenção, sabe de uma coisa? É sempre para abrir porta, é sempre para nos colocar no caminho de novo, é sempre para trazer uma luz nova sobre as trevas que estavam diante da gente, impedindo a nossa caminhada. Diz que ele cai em si, que ele mergulha no caminho da volta, do retorno. Agora o teu caminho, jovem, para se encontrar com Deus, não é o caminho da ida, é o caminho do retorno. Você vai voltar, e você vai voltar num filho diferente. Ele provável que ele tenha se recordado do amor do Pai, porque ele diz, na casa do meu Pai, os trabalhadores lá são trabalhadores, eles vivem dignamente, eles comem bem, e eu estou aqui morrendo de fome. E ele pode ter lembrado do cuidado do Pai, do amor do Pai que é gracioso, do Pai que não trata com indiferença, do Pai a qual ele faz essa referência: irei ter com meu Pai, irei ter com meu Pai. Faça isso hoje, independente do estado que você se encontra. Irei ter com meu Pai. Eu sei que o seu Pai está aqui, ele já está te ouvindo, eu sei que você já cantou para ele. Mas aí irei ter com meu Pai hoje, irei ter com meu Pai amanhã, irei ter com meu Pai todos os dias da semana. Eu vou me encontrar com meu Pai celestial, com meu Deus, com o Senhor, que não quer se relacionar comigo apenas aqui, mas todos os dias, aonde eu estiver, aonde não tem ninguém me olhando, eu irei ter com meu Pai. E o que gera isso nele? Foi a lembrança, a recordação do amor do Pai. O amor de Deus introduziu uma esperança nova no coração dele. É saber que eu sou amado e aceito por Deus. Glória a Jesus. Eu venho para a igreja não para ser amado e aceito. Eu venho para a igreja porque já sou amado e aceito pelo meu Pai. Glória a Deus.
Coloque isso na sua cabeça. Mas a minha emoção, a minha posição, a minha condição, não importa a sua condição, o importante é a sua posição. E a sua posição é a posição de filho. Quando a gente cria essa consciência, essa verdade da posição de filho, as demais coisas a gente vai trabalhando, a gente vai tratando e colocando no seu devido lugar. Introduziu isso, foi o amor do pai dele que o fez tomar atitude. Ele se levantou, saiu daquele lugar, porque aquele lugar não era o lugar criado para ele. E ele volta. Eu sei que o tempo está passando, eu não vou me estender muito. Ele se encontrou com o pai, ele volta para o pai. Deve ter sido um retorno não tão fácil para ele. O que o pai vai fazer? O que o pai pode fazer comigo quando me vê? E diz o texto que o pai, que é Deus, vendo ele ao longe, o pai vê ele ao longe, vendo, vai ao seu encontro. Eu penso assim, agora eu vou levar a lascada mesmo. Já vim no meu encontro aqui, deve vir para esbofetear. Mas não foi isso. Ele encontra com ele, e é ele, o pai, o filho, vê o pai, e já vai confessando: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí ele corta esse fluxo dessa confissão e fala: não, calma, acabou, não precisa mais falar nada. Mais importante do que a tua confissão, da tua justificativa, é saber que você está de volta. Eu não preciso da tua justificação, não preciso da tua fala. Ter você de volta já significa tudo para mim. Adão, quando peca e vai se encontrar com Deus, quando Deus o encontra, não diz: o que foi que você fez, Adão? Que burrada foi essa que você fez, cara? Não, foi: Adão, onde você está? Foi porque foi quebrado o relacionamento. Deus estava mais interessado não em culpar Adão por aquilo que ele fez, mas o coração de Deus doía, porque agora ele não encontrava mais Adão como ele encontrava antes. Então, o cara estava imundo, o cara estava sujo, trabalhou com porcos, podia estar cheirando porco, mas o pai não se importou com isso. Abraça o filho a si mesmo. Ele abraça tanta gente assim, como abraçou leprosos, como tocou em leprosos, a mulher com fluxo de sangue considerada imunda. Ele não tem problema nisso, pelo contrário, quando ele pega na mulher, a mulher é que fica limpa. Ele não tem problema em pegar nas minhas imundícies nem na sua. Você é que pode estar tendo muita dificuldade em trabalhar nas suas imundícies. Com Cristo não. Ele vem e pega na minha lepra, na sua lepra, sem receio algum. E Ele faz isso hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, a alegria de Deus, a alegria do Senhor, é esse caminho em que a gente é restaurado. Ele não pediu conta, não pediu explicação. O filho havia voltado. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há alegria no céu quando alguém cai em si e volta e vai e diz: eu vou ter com meu pai. Há alegria no céu. Querido, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não vá para um lugar que não foi feito para você. Porque não foi feito para você. O filho mais velho ouve que tem festa, porque o que o pai faz é festa, é alegria. Mas sabe de uma coisa? Não foi uma festa apenas para o filho, foi uma festa para o próprio pai e para todos ali. É algo que contagia o céu, que contagia todo mundo. É uma alegria imensa, exerce influência quando a gente volta para o pai transformado. Então o convite do Senhor nunca foi para a religião, nunca foi para nada disso. Pelo contrário, Ele nos chama para sair dela, da religião, para a gente ter um relacionamento com Ele. Ele chamando pecadores ao arrependimento, é dizer: olha, se você não se relacionar com o Pai, você vai se frustrar com o mundo. Entrega todos os teus sonhos, todas as tuas emoções, todos os teus desejos para Deus, porque voltar para Deus é voltar para a tua fonte, é voltar para o teu início, é voltar para a tua essência, é uma questão de sobrevivência, porque longe do Pai a nossa vida perece, longe do Pai a nossa vida se esvai, longe do Pai a nossa esperança sucumbe. As nossas energias vão embora, os nossos recursos se esvaem, tudo é vaidade, é passageiro. Mas hoje à noite a gente passa a ter novamente a posição de filho, voltando para o Pai. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos aplaudir o Senhor.
Aleluia, Jesus. Louvado seja